Bom, saíram alguns dados já da zona do euro, né, dados mais fracos, principalmente aí de atividade, encomenda à indústria na Alemanha teve uma queda de 1,6%, o esperado era uma queda menor, perdão, o anterior foi uma queda menor, o esperado era uma alta de 0,5%, veio uma queda de 1,6%. CPI na Suíça veio um pouquinho abaixo do consenso, 1,4 no anualizado, no mensal ficou 0 a 0, é esperado uma alta de 0,10. Ou seja, aquilo que a gente sempre repete aqui, né, cenário para a Europa muito tranquilo aí para você ter corte de juros, só que o segundo corte, né, vai ficar condicionado também a uma movimentação, né, aos próximos passos aí do Fed. Vamos ter também, inclusive membros, né, de algum membros do BCE, de alguns diretores, né, do BCE, e provavelmente, né, vão estar reforçando esse cenário mais benigno e também, né, a ancoragem em relação à movimentação do Fed para dar sequência a esse corte de juros. Falando em BC, vamos ter 8h30, na realidade já está saindo, né, a ata da última reunião do Banco Central Europeu, é esperado uma ata mais dove, tivemos PMI de construção no Reino Unido, 52,2 contra 54 de consenso, 10 horas, né, hoje feriado nos Estados Unidos, lembrando, liquidez reduzida, não temos muitas informações da agenda, até porque foi tudo transferido para um dia anterior, né, os olhos vão ficar voltados, né, as atenções vão ficar voltadas mesmo para amanhã com o payroll, tá? Hoje nós vamos ter aí às 10 horas produção de veículos, depois 11 horas total de vendas de veículos nos Estados Unidos, 15 horas balança comercial, importantíssimo para a gente ver como que anda, né, a força do saldo, né, da nossa balança comercial. 17h30, balanço do Fed. 17h30 também saldo de reservas com bancos do Federal Reserve. E depois ali, já na reta final do dia, dados do Japão, gastos domésticos, beleza? E também reservas internacionais, tá? Então essa é a agenda, sem muita novidade, vai ficar mesmo aí por conta do principal, talvez, ponto aí que seja aí a ata do Banco Central Europeu, tá? E mesmo assim, já meio que esperado, uma ata mais dove, tá? Bom, vamos então aqui para o nosso overview dos mercados. S&P, funcionando, né, de maneira bem reduzida, liquidez bem reduzida, né, 0,08 de alta, Nasdaq 0,03 de queda, Dow Jones 0,26 de alta, o Russell 0,13 de alta, índice de emergentes 1,47 de alta, e o VIX 12,13, VIX, não, emergentes e VIX aqui está fechado, tá? Desculpa, bolinha cinza aqui fechado. Bolsas na Europa, Stock 50, 0,45 de alta, Paris 0,79 de alta. Lembrando que domingo, né, a gente vai ter aí o segundo turno da composição legislativa, tá? Então, provavelmente, segue aquela visão, né, de que a direita não vai avançar tanto na composição da formação legislativa, né, no bloco europeu e bloco europeu na França, né? O partido de Marine Le Pen não vai ter uma vantagem tão expressiva, né, na formação legislativa, e isso passa a visão, né, de um legislativo menos protecionista, tá? Então isso faz com que os mercados esbocem uma continuidade de melhora, bancos principalmente lá tem as suas ações, puxando parte aí do bloco europeu. Então nós temos o CAC 40 0,77 de alta, Londres 0,95, DAX da Alemanha 0,34, Madrid 0,06, Itália 1,09. E também, né, obviamente, o cenário mais otimista, principalmente com a ata, né, do BCE, uma ata com uma perspectiva mais dove, tá? Na Ásia nós vamos ter o CSI 300 fechado já com uma queda de 0,51, o SEC composto 0,83 de queda, o índice Hansen de Hong Kong 0,28 de alta, KOSP 1,11 de alta, Nikkei 0,82 de alta, Nifty 50 0,06 de alta. Cenário
tanto otimista, tanto de melhora, como no bloco europeu, como também na Ásia. Obviamente, aqui também nós vamos ter um cenário mais otimista, né, e já, entrando nesse assunto, vamos pegar o gancho aqui da curva de juros, um cenário otimista, principalmente aí com os anúncios feitos, né, pelo Haddad, um contingenciamento aí perto de 26 bilhões. Lembrando, né, esse foi o anúncio. Da onde, né, os detalhes, né, que da onde vai vir esse contingenciamento, o mercado ainda aguarda. Mas, né, como você teve eu acho que o ponto alto, tá, das falas do Haddad ontem, né, pós a reunião com o Lula, não foi nem a questão do contingenciamento dos 26 bilhões, tá? O ponto forte, né, e que pode impactar bastante, foi a notícia de que o Lula falou que o presidente Lula mandou se cumprir integralmente o arcabouço fiscal, tá? Lembrando, a grande dúvida, né, era, em relação ao arcabouço fiscal, se ele se manteria de pé ou não. E lembrando, né, quando a gente fala de arcabouço fiscal, nós não estamos falando só de 24 e 25, nós estamos falando de algo mais estrutural. Lembra que eu falava para vocês, para a gente pensar numa, melhora mais, vamos dizer assim, significativa, a gente precisa de algo estrutural. Então, essa sinalização, né, do executivo, principalmente do presidente Lula, se comprometendo no cumprimento do arcabouço fiscal, tem potencial para trazer uma grande melhora para os ativos de risco internamente. Só que, de novo, por enquanto, só o discurso foi entregue. Vamos precisar do quê? Da materialização desse discurso, tá? Então, fiquem confiantes, fiquem otimistas, porém, né, saibam que ainda existe a materialização, a entrega efetiva, tá, do que foi dito. Bom, obviamente a curva de juros, né, fechou bem ontem, tivemos alguns vértices aí caindo mais de 17 pontos, 26 e 27 caindo aí 17 pontos e meio. Hoje a expectativa é de que nós tenhamos até uma continuidade, né, do fechamento aí desses vértices, isso ajuda bastante, também o dólar por aqui. Hoje, né, falando em curva de juros, mas agora falando da curva de juros global, nós temos, a Europa com uma abertura nas taxas, enquanto nos Estados Unidos nós temos as treasuries, fechando. Então, 10 anos da Alemanha, um pontinho de alta, também nada expressivo, tá, pessoal? 0,43 de alta. França, 0,55 de alta, sobe um pouquinho mais, 2 pontos. O gilt de 10 anos é que abre um pouquinho mais, e aí por conta, né, das eleições parlamentares. Gilt de 10 anos sobe 0,79, Itália sobe 0,70, e aí, falando agora das Treasuries, nós temos aí 2 anos com uma queda de 0,36, caindo perto aí de 2 pontos, 7 anos cai um pontinho, 0,24, e o 10 anos cai 0,19, tá? Não chega nem a cair um pontinho aí o 10 anos, bem tranquilo, e aí provavelmente, né, por conta da falta de liquidez, por conta aí do feriado da independência de 4 de julho nos Estados Unidos, tá? Bom, moedas, DXY para baixo, 0,13 de queda, dólar frente ao peso mexicano recua 0,12, dólar frente ao rende sul-africano recua mais, tá, 0,38, lembrando que o rende sul-africano ainda passa por turbulências políticas pós-eleições, o governo ainda tem dificuldades, né, para formar um gabinete, né, de governança, e isso, né, tem trazido muita volatilidade para o rende sul-africano. Moedas exportadoras de commodities, cenário também positivo. Dólar, recuando frente ao dólar canadense, 0,12. Dólar também cai frente ao AUD, 0,34, modelo, moeda aí da Austrália. E frente ao kiwi neozelandês, o dólar recua 0,30. Então, se nós fôssemos desconsiderar, né, o noticiário fiscal positivo, se nós fôssemos só olhar os pares, nós já teríamos aí um dólar recuando perto de 0,20, 0,25. Com essa notícia, de melhora fiscal, provavelmente nós vamos ter espaço aí para escorregar um pouquinho mais, até porque nosso beta, né, lembra que eu falei para vocês, o real é uma moeda high beta, tem uma possibilidade uma possibilidade de performar
melhor que os pares, tá? Dólar frente à coroa sueca, 0,23 de alta, frente ao franco suíço, o dólar americano recua 0,32, o euro sobe 0,13, estacionado ali no 1,08, né, bem tranquilo ali, e a libra ganha frente ao dólar 0,11. Commodities, começando pelas metálicas. Minério de ferro 0,35 de alta, 0,35 de alta. O índice Bloomberg de Commodities 0,93. Cobre e alumínio sobe também. Cobre sobe 0,45, o alumínio 1,38. E já o ouro e a prata recua 0,08, 0,65 respectivamente, tá? Commodities agrícolas, café 1,36 de queda, encostando já nos níveis aí de 224 doletas em Chicago. Já os grãos, temos a soja 0,76 de queda, o milho 0,61 de queda e o trigo 1,20 de queda. É aquilo que eu falei para vocês, né? O nosso cenário aqui de inflação só não ficou pior porque nós tivemos principalmente trigo, tá, caindo bastante, né, esse ano. Então meio que compensou, né, um possível contágio, vamos dizer assim, com uma intensidade maior na só tô só tô com uma dúvida aqui, ó, tá fechado, hein, pessoal. A princípio, tá, desconsiderem essas variações que eu falei, tá, porque para mim, tá com a bolinha cinza, provavelmente tá fechado, tá. Bom, vamos falar agora do petróleo. O Brent com uma queda de 0,38 e o WTI 0,45 de queda, tá? Mas fiquem aí, pelo menos com a observação de que só não foi pior essa alta do dólar para a inflação, porque nós tivemos commodities para baixo, tá? Isso de certa maneira netou, né? Vamos colocar assim, serviu como amortecedor daquele repasse, né, do preço do dólar na inflação, tá? Bom, feito aí o overview do mercado, né, embora grande parte dos ativos, principalmente aqueles negociados nos Estados Unidos fechado ou funcionando, né, com uma liquidez reduzida e com horário também, diferenciado, vamos agora então pro técnico. Começar aqui pelo índice. Pessoal, divisor de águas aí do índice na região dos 126.975, abaixo, né, do divisor de águas, temos espaço para tentar encostar aqui na média de 200 no 15 minutos, 126.060, sem, né, por enquanto, matar esse movimento de recuperação que a gente tem visto aí desde aquele 120, 286. Meu alvo, né, para essa bandeira que a gente até comentou ontem, seria o 128.200. Hoje, toda a pinta de que nós vamos trabalhar acima desses níveis, tá? E aí, os possíveis testes, né, de alta, né, seria essa região do 129.580. Aqui já tem um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque esse 129.587 também foi ali uma região de fundo, né, ali do dia 14, depois engatou um pullback e foi também uma região que acionou uma queda mais, vamos dizer assim, intensa, tá. Então, provavelmente, se for ali na região de 129.587, região de resistência importantíssima, tá. E aí para cima, né, caso ganhe o 587, o 29.587, só a região ali do 31.675 e depois 32.142. Para baixo, né, como eu falei para vocês, perdendo a 200, temos os 125.350, 124.461 e depois aquela bipolaridade importante também, 123.360, tá? Um pouquinho mais difícil aí com esse cenário mais otimista para o dia de hoje, tá? Pegando aqui, os contratos em aberto, ontem nós tivemos, né, uma variação interessante do fundo local. Fundo local, que está aqui, ó, ponta vendida, que está com 306.000 contratos, ontem estopou 4.000 contratos, tá. E a ponta comprada aumentou 2.100, sinal, né, de que a gente já vê o local incomodado com essa alta do índice, região em que está acionando alguma diminuição de estoque. Ontem, o aumento da compra do fundo local e a diminuição de venda de fundo local resultou em um net comprador aí de 5.943 contratos, tá. Fundo local, então, com, banco foi aí o responsável pelas compras, tá, ponta comprada de banco aumentou 1.147,
ponta vendida diminuiu 1.559, saldo comprador por bancos ontem 2.700, 2.707 contratos, tá. Bom, agora falando de gringo, ponta comprada de gringo aumentou 1.965 contratos, ponta vendida diminuiu 7.900, desculpa, aumentou 7.900, saldo vendedor de gringo 6.000 contratos. E pessoa física, ponta comprada realizou um pouco, 863, ponta vendida aumentou 1.596 contratos, saldo vendedor de pessoa física 2.459 contratos, beleza? Então vamos voltar aqui para o técnico, agora falando de dólar. Pessoal, o dólar, né, escorregou muito ontem, né, inclusive parou naquela região de bipolaridade bem importante aí na região dos 5.557. Eu, né, inclusive na sala ao vivo, eu tô com o swing trade vendido. A hora que eu vi essa bipolaridade, eu fiz uma parcial também a mercado, né, não tinha me atentado a essa bipolaridade, foi aonde segurou. Hoje, né, temos uma situação que favorece a perda desse suporte. Caso, né, nós percamos já na abertura essa região aí dos 5.557, tem espaço para vir escorregar até essa outra bipolaridade aqui, ó, 5.507, só que antes tem um enrosco aí no 5.530. E aí, se levar também região de 5.500, só a média de 260 minutos e também região de enrosco, né, que ficou lá para trás, ali em junho, praticamente ali entre o dia 20, 19 e 21 de junho, que é a região ali dos 5468, 5450, tá? E aí sim, se perder todos esses suportes, só a região dos 5.400, tá? 5.399 antes 5.430. Para cima, né, o que é talvez um cenário pouco provável do dólar trabalhar, mas a gente sempre alerta, né, para de repente você trabalhar o erro do mercado, né, a gente tem sempre essa atenção, porque o mercado muitas vezes, né, tem aquilo que a gente fala, né, de um posicionamento técnico e que aproveita, vamos dizer assim, o mercado de jornal para fazer o contrário e zerar parte aí das posições, tá. Então, caso nós tenhamos o mercado trabalhando contra esse principal cenário de melhora, ganhando essa região aqui do 86, vai ter espaço para buscar os 620, 645 e depois aquelas regiões de topo lá, 688 e 716, tá. Eu acho pouco provável esse mercado querer trabalhar a piora hoje, tá. Mas fica aí o alerta no divisor de águas, tá. E pelos contratos em aberto, aham, tcharam, olha aqui, ó, contratos em aberto, pessoal, gringo, ontem vendeu 30.000 contratos. O gigante acordou, hein. Parece que o vendido gringo, que apanhou tá apanhando, né, praticamente aí 3 meses, em 2 dias vendeu aí o equivalente a quase 70.000 contratos, isso dá mais ou menos aí 3,5 bilhões de dólares, é muita coisa. Ponta comprada não conseguiu reagir, tá, 712 contratos foi o aumento da posição comprada do não residente. Gringo vendido, então, com um aumento de ponta comprada, do gringo também, ficou com um saldo vendedor de 30.000 contratos, tá? Então ontem, ponta do gringo atuou pesado aí na venda. A contraparte dessa venda do gringo, praticamente o mercado todo. Ponta comprada de banco aumentou 14.000 contratos, ponta vendida aproveitou para diminuir 3.700, saldo comprador de 18.332. Jurídica não financeira aumentou compra em 1.042, ponta vendida diminuiu 2.177, saldo comprador de 3.219 e pessoa física, ponta comprada aumentou 1.050, ponta vendida que passou calor diminuiu 6.465. Saldo comprador de pessoa física 7.515. Certo, pessoal? Então, o mercado aí praticamente, né, na contramão do fluxo de venda aí do gringo. Tomara, né, que a ponta vendida do gringo continue, né, vendendo, justamente porque para nós, né, brasileiro, esse dólar para cima pode, né, simplesmente trazer aquele cenário de repasse de inflação em algum momento, e isso não é legal. Por quê? Porque o boletim Focus vai ficando desancorado, curva de juros abre,
e aí acaba sempre, né, a gente naquela retórica de que por mais que nós tenhamos muitas vezes, algumas notícias positivas, né, a expectativa desancorada, né, a falta de credibilidade do Banco Central em levar a inflação para a meta, reflete nos preços. Então é importantíssimo aí que nós tenhamos aí pelo menos, né, esse gringo ajudando aí a melhorar essa cotação do dolinha. Feito, pessoal. Então agora a gente encerra aqui o call de abertura, fique por aqui, aqui mesmo, né, a gente vai seguir aí com sala ao vivo, só que antes da gente seguir com a sala ao vivo, um breve comercial aí de 43 segundinhos e a gente volta na sequência, beleza? Daqui a pouco a gente se vê. 43 segundos, não saia daí.